Olá, gente! Vou me perfumar de alecrim para a nossa live de hoje. Hoje temos live com uma irmã muito querida. Muitos conhecem. Ela tem feito um movimento bonito aí com as lives no canal dela também, no canal da Natural Medicina Alma da Terra, que é a Sauênia Passuelo. Esta mestra, professora, irmã mais velha, amiga querida. Convidei a Sá hoje para prosear um pouco conosco. Estão chamando os amigos. Estamos iniciando aqui a live com uma musiquinha, um chazinho de boas energias. Tudo que Sauênia gosta. Oi, Dil. Bom que você está aí. Oi, Aline, Ju Keller. Sejam bem-vindas, irmãs Cleuci, Kleber, Pri. Que bom. Vão chegando em nossa casa, sejam bem-vindos. Vão chamando os amigos, comunicando o pessoal, avisando pelo Stories que está iniciando a live. Hoje estaremos escutando uma mulher de sabedoria, uma anciã que traz muitas riquezas dentro de sua sacola de medicina, de histórias, de pérolas. Sauênia, para quem não conhece, fazem muito bem estar aqui, hein? Quem não conhece não pode passar por essa vida sem conhecer. Não dá para perder essa oportunidade de passar por alguém tão antigo e com um espírito tão jovial. Uma menina que vive a vida com seus encantos e que derrama bênçãos no olhar, como uma avó que abençoa tudo que vê. Ela tá chegando aí, chegou aí, logo vai estar aqui conosco. Oi, Marluce, bem-vinda, irmã. Marluce correu do trabalho para casa para dar tempo de dar uma descansada, uma concentrada, porque ela queria muito pegar a live da Sauênia, queria estar conosco, compartilhando do chazinho hoje. E assim muitos irmãos estão chegando devagarinho, vão chegando para escutar essa prosa. Graças, Rafa. Rafa veio ofertar esse presente para Sal, que ele ama muito ela também. Amo muito. Ela vai entrar aqui. Vai querer falar contigo. Foi embora. Rafa, ele assiste de lá. Vai lavar a louça. Eu vi esse amor, eu também te amo, Rafa. Beijo. Oi, Sal. Oi. Tchim. Tchim, tchim, tchim. Eu fiz chala, gente.
maçã, abacaxi, cravo, canela, casca de bergamota e melissa. Então, o meu também é maçã, cravo, canela e camomila. Até o velho Stan tá aqui, ó. Oi, Sã, tá chegando. Um Oi, beijo, querido. te amo, meu velho lindo. Salve! Salve, Sonhei contigo hoje. é, Sonhei com o Stan hoje. o Stan. Então, salve a grande jiboia. Ontem eu dormi escutando a música da jiboia. Que delícia. Querido, saudade. De vez em quando uns amigos passam por nós nos sonhos, né? Dão um oi, cantam Isso. uma canção e vão. Segue. Que bom que tá aí. Mary, Kira. Alegria também, amor, de te ver. Tu é o amor do meu coração eterno. Velho, velho que nem eu. Ah, Mary, Ah, chegando. Ah, que lindo. Isso aí, vamos tanta chamar gente. amigos. Manda aí, faz um print. Que a véia tá tecnológica, entendeu dessas coisas agora. Ou precisou. Exato, eu chamei tu. Chamei tu aqui para isso, para te me ensinar. É Seguir ensinando. isso. E agora a gente vai tirar uma foto. Um de vocês vai dizer assim: eu tiro a foto. E a Aline tá aí. Aline, tira uma foto nossa no final da live que a gente vai postar, entendeu? E todo mundo pode compartilhar a foto daquele momento. A Ana vai fazer pose, eu também. Ana, está aí, o Nazinho perguntou. Como é que é? O Nazinho perguntou se teu nariz está aí. Eu digo, olha, se eu sei, a Ana nasceu de nariz. Eu nasci de nariz, avisa o Nazinho que eu nasci de nariz, né? Mas assim, é claro que a Filipa não ia faltar. Saudações, Filipa. Tá aqui, ele tá passando uns dias aqui comigo, nariz, aqui na minha mesa de trabalho. Tá, verdade, que tudo de maravilhoso. Isso é De vez em muito quando a gente busca umas medicinas nessa, deixa perto, assim. para rir do ridículo, né? Ou para Isso rir aí. do ridículo também faz sentido. Olha, mas olha quem apareceu aí, até meu pai tá aí hoje. Mas isso é uma grande honra aí, ó, surpresa boa. Veio Saudação, ver. saudação, pai da Ana. Eu amo os homens. Tu sentiu, ó? Faz o gol até o último minuto. Eu quero te agradecer por ter ensinado isso para Ana. Muito maravilhoso. A Ana é uma impulsionadora preciosa do coração. Ela acredita em milagres, graças ao Pai. E isso é muito Aham, lindo. é verdade, né? Meu Muito. pai, nos últimos segundos de jogo, ainda tinha esperança de fazer o gol. E fazia, às vezes, né? E aí a gente vibrava. Isso aí, eu acredito nisso. É É verdade. possível, gente. Tem que manter essa fé, essa disposição, essa corrida, às vezes, na vida, né? Essa agilidade. Aprende a mexer no Instagram, agora podcast. Agora as mulheres medicina andaram tendo sonho agora. E aí precisa se movimentar para alinhar tudo isso, porque é bonito, precisa vir para a prática, para a realidade, né? O foco na ação. E às vezes o nosso feminino está lá, né? Giboiando, Uhum, mas o masculino ele pode estar à frente, né? Para isso que a gente tem qualidades distintas de energia, que é para quando um descansa, o outro poder mover. Assim como na uhum, vida de Cristo, já viu, né? Às vezes o companheiro, a companheira está um pouco desanimada, a gente vai lá e semeia amor. uhum. Semeia, planta, planta, planta. E aí nasce, né? Daqui a pouco somos nós que estamos precisando de um acalanto, de um abraço, de um descanso, de um fortalecimento. E a companheira estão lá movendo
nesse sentido. E essa é a beleza da dança. É a beleza dessa dança, desse amor íntegro, dessa semente boa, que todos nós somos de origem, cuja fonte nos fecundou, semente boa, né? Somos semente boa, isso aí. É verdade. Ai, eu vim do ventre de minha mãe. Ela Ela me deu. semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Ah, que linda. Essa canção é da Aline? É, a Aline trouxe isso aí. Eu Ai, vim que bacana. entre do avô, ele me deu semente boa, nutriu meu sangue, me encheu de bênção. Sou plantadeira de semente boa. É isso. Sou plantadeira de semente boa, filha de agricultor, pescador, construtor, gênio É criativo, isso aí. velho, professor Pardal. Professor Pardal. É, meu Gente, avô fazia me muito. contem como está o áudio aí para vocês. Vocês estão ouvindo bem a Sal? Para mim, de vez em quando, dá uma cortadinha aqui. A Olha, fala dela, vê se melhorou como agora. está? Eu vou Oi? trazer mais perto. Tá. Vê se ficou bom Vim, agora. vim. A Aline diz que tá 10. É, eu te escuto, só às vezes dá umas falhadinhas. Uhum. Ai. Mas tá Oi, bom. oi, oi. Arnaldo, Guga, chegou um pessoal aqui, uma turma. Denise, querida, seja bem-vinda. Semente da minha Ai, mãe, ela me deu semente boa, nutriu meu o meu sangue sangue, me encheu. encheu de bênção. Sou plantadeira de semente boa. Legal, gente. Obrigada. Obrigada por avisarem, gente. Do ventre do meu pai, eita, ele me deu semente boa, nutriu o sangue, me encheu de bênção. Sou plantadeira de semente boa. Hoje é dia de história, então, né? Começamos a Ai, que delícia. Hoje é Vamos dia de... escutar isso. Mas eu deixo a palavra aí contigo, a senhora que me convidou, né? Fico aqui na Certo. escuta. Quando for a hora de adentrar na prosa, os fios já estão tudo aqui, das cores, as agulhas também, a sacola está do meu lado, a alegria por um amor antigo no reencontro. E é isso, minha irmã querida. Gratidão pelo convite, pela oportunidade de falar daquilo que eu não falo nem nas minhas lives. Eu estive pensando, eu digo, tinha que vir a Ana para dar uma sacudida, não é? Aí eu olhei para o campo da Ana, as crianças estão pedindo um olhar. E é verdade, as crianças que estão por aí nessa pandemia, precisando se reinventar junto com a família precisando aprender de pedagogia, tendo dom para engenharia, e porque cada um tem um dom, e nós precisamos lembrar disso. Os talentos, a vocação. Então, às vezes, nós temos um contador casado com um engenheiro, aí chegou a pandemia, e agora? Como é que a gente trabalha com um maternalzinho, com... Não sei como é que chama hoje, mas na minha época eu vou usar os nomes antigos, tá, gente? Vocês dão uma alinhada aí. Né? No meu tempo, a gente chamava de berçário, chamava de maternal, jardim e pré-escolar. Então, é isso, né? A mãe tá aí, mãe! A mãe chegou da Ana, mãe! Tenho tanto para te agradecer. A minha mãe? Também chegou minha mãe! Eita!
Sabe o que vieram fazer essa aula? Eles vieram te conhecer. Eu vou Quer cantar uma dizer, música pra ti, eu vou cantar. Esquece canta, canta pra minha mãe. começar de novo que a mãe chegou e a gente ama a mãe e a gente vai cantar pra ela. Eu vim do ventre da minha mãe, ela me deu gente boa, nutriu meu ventre, nutriu meu sangue, me encheu de bênçãos. Sou plantadeira de semente boa. Eita, que esse pai e essa mãe semearam bem nessa Ana Paula, né? Porque ela é plantadeira de semente boa, essa menina. É vocês que estão aí. Ter essa menina como fruto, junto com a Amanda, eu sei que tem mais filhos, né? É mais uma irmã, Ana, que tu tens? Sim, eu tenho uma irmã. Tenho uma irmã que teve bebê agora, no início da quarentena. Não conheço minha sobrinha ainda pessoalmente. Sim. Namoro por fotos, E, por vídeos. e situação é a gente agir com consciência, né? Porque muito tempo a gente vai levando a vida com aquilo que a gente acredita ser a nossa consciência, que é a mente. Essa mente, ela vai usando os dados que ela tem no arquivo, né? O arquivo que recebeu do papai, da mamãe, o arquivo que recebeu dos avós, recebeu da cultura local aonde nasceu, recebeu da nação aonde foi fecundada e concebida, e das histórias desses avós também que vieram de lugares distantes, das linhagens familiares. Tudo isso está dentro do arquivo mente. E até a gente conseguir realmente silenciar a mente e ficar com a força da consciência que sempre está aí, né? Vai-se um tempo, né, Ana? É uma jornada. Uhum. Então, e no início dessa jornada, muitas pessoas querem se empoderar, querem se fortalecer, querem ver as coisas bonitas que até então não descobriram, achar as forças que meio que se esqueceram, deixaram meio escondido lá no armário, nem o Deus, aquele que gostava que quando criança gostava de ter no armário, né? Qual era o Deus mesmo? Acho que foi o Hades, né? É o Hades, acho. Gostava de se esconder no armário. Mas quem é de nós que em algum momento da vida não quer se esconder dentro do armário, né? E quando essa pandemia começou, só dava superlotação no armário. É verdade, né? Se esconder de si mesmo diante desse inesperado, diante desse desconhecido. Então é isso, nessa pandemia que se apresenta aí, os pais eles estão diante do novo, os filhos também, os netos também, a nossa humanidade toda está diante do arquivão planetário, da mente Uhum. planetária, né? E É. precisando ver o que é joio, o que é trigo, o que é bonito e feio e faz parte, porque agora a gente já está num tempo que não dá mais para separar o bonito do feio, o certo do errado. Já sabe que polaridade, só para a gente conhecer qualidades distintas de energia, né? E lá na fiação a gente vai fiando um fio do bonito, um fio do feio, um fio do certo, um fio do errado, um fio da alegria, outro fio da tristeza, e vai tecendo, vai tecendo. Vai tecendo porque lá adiante forma um manto. E se tu tira um desses fios, fica um buraco. Só que ninguém nos ensinou isso na escola. Pouca gente teve o olhar para compreender a diferença desses fios de cada um como um. Porque lá no tempo inicial precisava falar a mesma língua. Né? Meu pai, que só falava italiano, se falasse italiano, precisava ficar de joelhinho em cima do milho. Se
não falasse a língua portuguesa correta e misturada com o italiano, tinha palmatória. Então, eu venho de uma família que traz isso na memória, que traz o Sim. medo de ser deportado devido à diferença e a maneira única de ser, vir de uma outra cultura, de vir de outros costumes, de vir de uma outra raiz e ter um outro arquivo, né? E isso vai ecoando. Imagino que muitos de vocês, nas famílias de vocês, tiveram essas diferenças. E como diz a Cláudia, a gente vai formando um manto único e singular de cada sujeito, né? E que é precioso esse fiar. No entanto, nós tivemos que caminhar muitas gerações para conseguir ver essa beleza da fiação. E hoje eu ganhei esse convite maravilhoso para falar do desenvolvimento energético das crianças e o amadurecimento fisiológico nas diferentes fases, né? Diante das adversidades. Que é exatamente como essas adversidades são ainda essa cultura, essa forma de fazer as coisas, essa maneira de ver o mundo, essa necessidade de encaixotar, de enquadrar, de normatizar, né? De tornar o meio normótico, de fazer com que a normose seja a meta adiante de todos aqueles que passam pela escola. E eu tive uma escola, tive essa alegria, né? E esse teu convite... Por isso eu te chamei com esse tema, né? Hã? Por isso eu te chamei com esse tema, né? Porque eu pensei, entre tantos temas que a gente poderia abordar, né? Porque a Sal tem uma sacola bem recheada, né? De assunto, gosta de um dedo de prosa, me lembra muito minha avó paterna. E a gente às vezes passa madrugadas conversando, né, Sal? Eu e tu, assim, quando a gente se encontra. E às vezes mesmo, né? Estão aqui trabalhando, se encontram na madrugada online, a gente troca um dedinho de prosa também, né? É verdade que a gente é meio notiva, nós e os morcegos, né, irmã? As corujas, os animais noturnos, né? A gente... Mais o corvo, O silêncio. o corvo também. Que silêncio da noite, né? Nos favorece também, né, Sal? Momento que as mentes estão também relaxadas, descansando. Penso que às vezes para algumas pessoas. Para produzir. A humanidade descansando e a nossa consciência podendo fiar, né? A verdade é essa. Até lá. E eu fiquei pensando isso, assim, que assunto que a gente poderia abordar. A Sal me colocou, então, alguns, né? Ela disse, poderíamos falar disso, poderíamos falar aquilo. O que você sente aí? E aí ela trouxe essa sugestão, né, do tema de hoje, entre alguns, e eu fiquei pensando, assim, eu fui ver, assim, o que as pessoas estão nesse momento, né, perguntando, precisando, mas nessa quarentena, assim, algumas vezes eu me peguei, assim, sentindo esse campo das crianças, né, e dos pais, porque a gente vive isso também, eu e o Rafa, né, de estar com a Sara desde março, né? Hoje a gente deu uma saidinha, eu saí, fui ao dentista, voltei, estava um dia tão gostoso. Eu passei por um parque que eu não conhecia na cidade, por acaso estava aberto, sem ninguém, assim, eu disse, vou buscar a Sara para sair um pouco, né? E, nossa, a gente chegou lá, assim, senti aquele cheiro de mato, de floresta, né? No meio das araucárias e dela poder se pendurar num cipó, de poder estar em contato com a natureza, né? Que essa era a nossa realidade, né? No início do ano. Então, mas está sendo um desafio para as famílias, né? Aquelas que realmente estão fazendo mesmo o distanciamento e tal, estar com as crianças dentro de casa, tá? Para ambos, né? E aí eu fiquei, e aí eu pensei, pô, a Sal tem conteúdo mesmo para falar disso. Teve uma escola, tem uma experiência bonita, né? Com crianças que aprendem de forma diferente e por isso, né, hoje chegam todos esses adultos diferentes
para escutá-la, né? Com certeza, aqui tem muitos nessa live, mas nos retiros a gente vê, né? É esse o público, né? E isso foi tão lindo assim para mim, foi uma das coisas preciosas que eu aprendi com a Sal, mesmo sendo pedagoga de formação, né? Que a gente sabe que as crianças, cada uma tem o seu jeito de aprender, mas que a educação não trata desta forma, a educação formal, né? E lá eu pude ver isso nos retiros da Natural Medicina Alba da Terra, muito de perto, e percebendo o quanto é importante continuar olhando desta forma, mesmo para o ser adulto, né? Que talvez lá na sua infância não tenha sido respeitado nesse seu aprender e nessa sua diferença de ser, e que nunca é tarde, né? É verdade. Para aprender a se respeitar nessa dessa forma, se reconhecer dessa forma e encontrar pessoas que te respeitam. Eu encontrei uma professora assim aos quase 40 anos de idade. A questão é que a gente nasce trazendo o nosso arquivinho, né? No tecimento da nossa alma. A gente vai falar um pouquinho disso na formação dos nossos corpos de energia. Então, na medida que a gente chega nessa terra, ali entre os 4 e 6 meses, se aproxima mais, né? Enquanto campo, enquanto alma, e vem trazendo toda uma bagagem de experiência. E nós escolhemos esses pais. Na maioria das vezes não é uma relação compulsória. Raras exceções em casos de situações onde as pessoas apresentam distúrbios ou transtornos de um grau muito profundo, são realmente equilíbrios, né? Equiparação aí de experiências na jornada da alma. E, de uma forma bem considerável, muitos de nós tivemos a oportunidade de escolher nosso pai e a nossa mãe. E escolhemos bem conscientes da sacolinha deles de adversidades e de bens. Sabíamos bem quais eram os presentes que iam nos ofertar e quais eram as dificuldades que falava de suas histórias. Falava daquilo que a gente nem pode imaginar como teria sido conosco se nós tivéssemos vivido. Porque foi um tempo diferente. A Adriana estava falando que se sentiu meio velha, porque ela teve experiência de ficar de joelhos sobre os milhos. Então, às vezes, existem lugares mais do interior, no Rio Grande do Sul, principalmente, nos lugares dos migrantes italianos, e nós encontramos muito isso em gerações posteriores à idade dos nossos pais, porque perdurou, se prolongou, né? Essa forma de educação. E tanto que a gente fala assim, a nova educação e a velha educação, porque até os anos 70 por aí, e no Brasil, percorria uma ideia de educação que a criança era uma folha em branco. E agora, se a gente for mais ainda antes da Revolução Industrial, e nós formos ainda para o outro século, ainda antes da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ver ainda que a criança ela era tratada como um pequeno adulto. Então, nós vemos que tem sim uma evolução, tem um amadurecimento. No entanto, essa criança, quando chega na Terra, ela tem uma linguagem de afetividade como incógnita. Então, a mãe, né, nos primeiros cuidados, ali para dar o mamar, ou para fazer o banhinho, ou para dormir, já vai percebendo que aquela criança tem uma personalidade mais forte, ou talvez mais delicada, mais suave, e ela vai construindo, vai tecendo, vai fiando com. E ambos vão se conhecendo. No entanto, essa mãe tem uma outra linguagem afetiva. Às vezes, ela aprende sobre amor através do alimento. Então, ela vai alimentar essa criança, a todo momento vai perguntar: tá com fome, filha? Quer comer mais alguma coisa? Quer que a mãe prepare algo? Nossa, voltou a maçã.
o que foi que você comeu? Então, ela tem uma necessidade de ver essa criança bem nutrida. Não raras vezes a gente vê essa mãe, na hora de alimentar o bebê dá um bocejo, ela já aproveita e coloca a colherzinha com a comida. Porque precisa deixar o pratinho todo limpo, né? Para ela sentir que essa criança está sendo bem amada. Isso é amor para essa mãe. Mas talvez essa criança, amor para ela, é explorar a natureza, é movimento, é correr, é brincar, é interagir e alimentar também, mas só na hora que sente a fome. Ou seja, tem um sensor aí de nutrição, de satisfação, muito diferente do que a mãe. Pronto. Esse exemplo é bem simples, corriqueiro para todos nós, das crianças que não queriam comer, das mães preocupadas que achavam que o seu leite não era adequado, ou então dos médicos que falavam do leite que era bom e que não era, esse mito que ainda segue perdurando além dos avós e deixando as mãezinhas com as cabeças ainda mexidas, né? Essa questão dos partos também, que continua perdurando, no sentido de que a mãe muitas vezes esqueceu da sua autonomia e do seu poder de escolha, seja uma cesariana, seja um parto natural, qualquer que seja a sua escolha, que seja ciente e alinhada com aquilo que lhe é precioso. Então, essa criança chega nesse mundo com uma linguagem afetiva diferente. Nós nem poderíamos estar julgando isso enquanto humanos, porque se a gente parar para pensar nas nossas escolhas há 20 anos atrás, nós vamos ver que nós tínhamos uma sacolinha de consciência que nos levou a um caminho. Hoje, a mesma situação, bem provável que muitos de nós teríamos outra escolha. Não faríamos a mesma escolha. Então, se não podemos julgar a nós mesmos, porque sabemos que tomamos as escolhas conforme a nossa consciência, e aí nós temos uma mente tagarela, né? Que fica quero, que nem o bichinho quero, falando. E às vezes a gente esquece até da capacidade de escutar a nossa intuição e o nosso coração. E passa a acreditar firmemente naquilo que a mente vai nos informando. Então, temos aí um enredamento. Temos aí também alguns fios para fazer a nossa costura. E temos aí uma aprendizagem de saber diferenciar o que vai no conjunto A, o que vai no conjunto B. Quando faz a intersecção e junta os dois conjuntinhos, o que forma no centro? Uma semente, né? Uma semente de vida, uma semente de nutrição com as coisas mais bonitas. Basta olhar aí, pertinho de casa, na minha sala, quais são os objetos que eu coloco num conjunto e quais são os objetos que não são meus preferidos que eu coloco no outro. E quando junta os dois conjuntos, o que eu gostaria ainda de manter comigo e o que é essencial desse outro conjunto. Então, nós passamos uma vida para saber diferenciar o que nos é precioso, o que nos é importante, né? O que é, digamos assim, que fala a nossa maneira de falar, aquilo que toca o nosso pensamento na maneira de entender. E aí nós vamos descobrir que essa linguagem afetiva, ela vai repercutir na forma de aprender. Por isso que eu trouxe isso. Porque tem gente que ama através do alimento, gente que ama através do toque, gente que ama através da palavra, gente que ama através da escuta, gente que ama através da experiência. Então, são formas diferentes de aprender. Tem pessoa que é mais visual, tem pessoa que é mais auditiva, tem pessoa que precisa do tato e da visão e da escuta. Tem pessoas que precisam da experiência, são sinestésicas. E tem pessoas que basta entender, ler e escrever e elas estão aprendendo. Então,
diferentes linguagens de aprendizagens. E aí, hoje, eu posso dizer algo que eu não podia dizer há 20 anos atrás. Que nós temos uma linguagem de resistências. Porque eu só me dedicava de todo o meu coração, junto com as mães, indo a neurologista, psiquiatra, psicólogo, geneticistas, para desbravar este caminho do aprender junto com essa família, no sentido de descobrir qual era o caminho que tocava o coração dessa criança. Porque independente da diferença dela neurológica, ou psíquica, ou comportamental, ou cognitiva, ela aprendia toda vez que ela se sentia amada. Existem algumas síndromes em crianças que são síndromes muito severas, onde a criança ela aprende numa semana e na outra ela esquece absolutamente tudo. E são crianças que normalmente são reprovadas vários anos na escola. E essas crianças vinham tudo para a escola que eu havia fundado, porque tinha uma forma diferente de educar que nem a gente conseguia explicar muito bem o que é que acontecia. Sim, a gente tinha uma maneira construtiva, interativa, vivencial, de escuta, de ouvir a demanda, a necessidade, conhecer o universo dessa criança, seus sonhos, aquilo que lhe motivava, encantava. Agora, mais do que isso, nós estávamos atentos para o caminho do amor. De que forma essa criança se sentia tão segura, abraçada, se sentia tão confiante, que ela se entregava além dos próprios medos de aprender. Porque existe um conjunto de crenças nisso também. Vocês já pararam para pensar que existe aí no grande arquivão do inconsciente coletivo que em algumas famílias aprender poderia ser risco de vida? Enquanto para outras não aprender poderia ser risco de pertencimento. Sim. Tanto que para nós mulheres isso é muito claro e ainda presente nos dias de hoje, que algumas mulheres ainda temem expressar a sua voz, e alguns homens também trazendo isso na linhagem feminina, por causa dessas crenças. Uhum. Como é forte isso, né, Sal? Que às vezes a gente não percebe, assim, mas como está enraizado, assim, né, algumas crenças familiares, porque que a criança já traz, né? Um negócio doido, assim, que eu percebi isso com a Sara, porque a gente tem um sistema diferente, assim, né? A Sara nunca teve acesso aqui na nossa casa e a gente quase não circula, assim, em locais ou casas de amigos que tem a televisão, né? Um canal aberto, assim, para ver novela, propagandas e tal. Então, desde de pequenininha, assim, ela não teve muito acesso a isso. Não sei se a gente estava em algum restaurante, né, que às vezes tem uma TV ligada e tal. E eu percebi isso um dia, assim, ela trouxe uma fala em relação à sexualidade, né, do próprio, do relacionamento dela com ela mesma, né? Assim, ela estava descobrindo o corpo, descobrindo a sexualidade dela, assim, né? E, e aí ela falou algo, assim, ela veio me contar algo e disse, ai, mamãe, acho que, né, isso é nojento, né? Ela falou assim. Mas aí eu nunca tinha falado nada assim para ela, né? E fiquei imaginando que também ela não teria visto na TV nada assim. E aí eu me dei conta disso, nossa, como essa questão, né, da nossa relação com o corpo e com o desenvolvimento da sexualidade logo na infância já traz, ela já trouxe essa memória de que poderia ser algo nojento que ela estava fazendo. E eu disse, não, filha, ela estava brincando com um bonequinho, né? E eu disse, por que nojento? Eu perguntei assim para ela, o que você sente quando você faz isso? E daí ela disse, ah, é bom. Eu disse, então, se é bom, não é nojento, eu falei assim, né? Ela sentia prazer com isso. Mas, e aí eu vi isso, nossa, isso só pode já
tá ali grudado, né? Como é importante a gente ressignificar essas coisas, né, Sal? Sim, porque vem da própria persona dela, né? Os vários eus dentro dela vêm caminhando na jornada da alma. Isso o Rudolf Steiner traz de uma forma muito bonita, né? Hum, Essa questão de quando eu estudei as diferentes linguagens de aprendizagem e de amor, eu pude parar para olhar assim algumas referências dos meus estudos. Então, eu estudei bastante Jean Piaget, Rudolf Steiner, Pestalozzi, que estudava muito com crianças com deficiência, as aulas de linha montessoriana, eu estudei muito também para crianças que tinham uma forma diferente de conseguir construir o raciocínio e o pensamento. Estudei Freinet também. E aí foi Vygotsky, Vallon, formas diferentes de ver. Um dizia que aprendia pela afetividade, o outro dizia que era para interação, o outro falava que era o amadurecimento interno, o outro dizia que o pensamento ele era totalmente linkado com a nossa capacidade de profundidade, permitir ser tocado. Olha como isso é profundo. Se eu aceito, uhum, se eu estou aberto, se eu estou em paz para receber, eu estou totalmente disponível para aprender. Faz muito sentido isso. uhum, E quando eu conheço, então, Rudolf Steiner, ele começa a falar sobre a questão desse amadurecimento. Como é que essa criança ela aprende? Como é que ela interage? Agora, o que eu vou considerar um conhecimento que ela passa? Eu não considero ela como um papel branco. Eu considero ela como uma história, como um sujeito. Da onde vem essa história? A partir do momento da fecundação e da concepção. Então, ele traz um conceito que é muito antigo, do tempo dos alquimistas, ainda da criação da astrologia, uma das ciências mais antigas, que é a expressão chamada inatalidade, que o ser ele traz uma história existencial. Inatalidade uhum, é um termo que fala sobre a capacidade de um ser evoluir através do luminoso, que são as coisas sagradas, e as coisas bonitas semeadas. Então, Rudolf Steiner acreditava que no campo da criança existia um campo de. Ele não utiliza essa palavra, ele utiliza inatalidade, mas tu vai ver o conceito de natalidade, tu vê que ele está falando das bênçãos. Ele está falando uhum, das coisas bonitas que esse ser traz enquanto força. E que é nosso papel enquanto educadores, seja como pais, ou seja como professores, ou como pensadores do aprender, seria fortalecer esses laços de amor com aquilo que é a sua inatalidade, ou seja, o que é a sua força, o que são as suas uhum. bênçãos, o que são as suas coisas bonitas que traz da vida. E aí o que a gente vê? Por que isso é importante? Porque naturalmente nós somos crianças, imaginamos, a criança é um ser puro. Imagina, uma criança não pensa isso, uma criança não sente aquilo. Queridos, precisamos desmistificar que essa criança, ela é contida por um grande campo, e esse campo é um campo riquíssimo em experiência. Então, ela vai trazer a generosidade? Vai. Ela vai trazer a crueldade? Vai. Ela vai trazer a aceitação pacífica? Vai. Ela vai trazer a resistência? Também vai. Ela vai trazer grandes alegrias? Vai. Vai trazer tristeza? Também vai. Então, ela vai trazer o conjunto de emoções e forma de elaborar e lidar com essas emoções pertinentes ao ensino e educação da família e pertinentes à própria história que torna o indivíduo com uma identidade única. Então, Ela traz elementos, ela traz elementos de uma bagagem existencial, assim,
da alma. Me clarei assim se é isso, né? Para a gente entender um, um tanto de elemento também da alma familiar e do contexto onde ela foi gerada, gestada e, né, onde ela vive, elementos da experiência pessoal dela desde da fecundação, né? Então é Exatamente. isso, uma mistura. E os potenciais dela. Agora vem o próprio ser dela. Ou seja, ela tem esse conjunto de experiências e ela tem algo que caracteriza, que a gente vai chamar de consciência. Uhum. De essência, talvez a palavra que melhor descreva que conteúdo essa energia que tu fala que é essência, Sal. É essência. Ela traz a essência dela. A essência dela, ela traz um tom, uma cor, um movimento, uma forma de se expressar, um conjunto de talentos, de coisas que são unicamente um fruto de tudo que foi semeado na inatalidade, ou seja, em todo o caminho da existência dela. Então, se tu pegar um fio de existência, um fio de consciência e um fio de amor e fizer uma trança, né? Tu vai descobrir que a nossa energia de origem não tem como separar isso. O amor, a energia do amor, contém a energia da consciência e contém essa energia que dá a característica à essência. Então, o amor, a consciência, né, vão fiando essa experiência, que é a tua própria essência. E ela tem uma forma de se expressar. Então, essa forma de se expressar genuína, ela vai sendo como contagiada quando a criança está em desenvolvimento. Porque ela não é um ser ciente, ela ainda não está com a sua consciência acessada. Ela acessa o campo de informações que dão a forma e o amadurecimento da mente, mas ela ainda não tem acesso à sua consciência. Tu entende? A gente fala despertar da consciência, mas se a gente tivesse que parar para refletir, não se trata de despertar uma consciência, porque nós somos seres de origem consciencial. O que nós precisamos é silenciar a mente, né? Para que essa questão da mente abra um espaço ao desenvolvimento de uma inteligência mais elevada. Então, assim, traduzindo ao que tu perguntou, sim, essa criança ela traz uma bagagem ancestral, uma bagagem da existência dela enquanto alma, ela traz as informações do pai e da mãe, que ela vai poder escolher qual dessas linhagens que ela vai seguir, ela precisa ter essa liberdade aonde que a sintonia pulsa mais forte, porque é isso que vai caracterizar quem ela é. E ela só vai poder fazer essa escolha, seja por um caminho fluido ou por um caminho com mais desafios, porque ela traz consigo essa trama que eu falei inicial, que faz dela um sujeito único. Então, a partir daí, essa criança está indo para a escola. Ela está indo para a escola com essa bagagem. O que ela leva na mochila dela, além do lápis, além dos livros, além do lanchinho? Ela leva toda essa história, né? Olinda Guedes, que é reveladora, ela escreveu um livrinho, que é um livro muito bonito, que fala sobre isso, que levamos, né, na nossa mochila. O que essa criança leva nessa mochila quando ela chega nessa escola? Ela leva a história do avô que ficou no milho, ela leva a história da avó que temia aprender e falar que sabia sobre ervas, ela leva as coisas bonitas que seus bisavós faziam para curar as pessoas, para benzer ou para construir uma catedral. Ela leva
muitos dons, muitos talentos, muitos conhecimentos e saberes que estão aquietados dentro de si. E conforme ela é recebida dentro dessa escola, porque ela pode ser recebida por uma direção, uma diretora, um professor que se abaixa, olha nos olhos, propõe um momento afetivo, conta para ela que também possui uma família, que também tem uma sacola, uma mochila com uma bagagem. Conta para ela que ela é bem-vinda, é ela, a mochila, a sua bagagem. Claro que cada um do seu jeitinho, né? Estou usando aqui a minha linguagem. Seria Então, muito bom se fosse assim, sempre, né? exatamente. E compreender também a posição que a gente, como professor, senta dentro da sala. Eu, intuitivamente, sempre tive uma sala circular, né? Como Salênia que sou, propunha uma aula circular. Então, tinha um espaço para o círculo sentado no chão e um espaço para o círculo sentado nas mesinhas, nas cadeirinhas, né? Sal, nós já possuímos na nossa consciência desperta, a questão é silenciar para acessar o mais puro e verdadeiro da nossa essência. Eu não consegui ver quem é que perguntou É isso, a mas eu vi. Marluce, ela pergunta, Sal, então nós já possuímos nossa consciência desperta. A questão é silenciar para acessar o mais puro e verdadeiro da nossa essência? Yes, bingo, é isso, entendeu? Uhum. Nossa questão é como aquela lâmpada luminosa, cheia de mariposinha que foram sendo atraídas por escolhas, por decisões, né? E quando nós somos pequenininhos, a gente faz tudo para pertencer. Então, se o pai diz para fazer aquele comportamento, mas tu não é da tua natureza, tu vai te esforçar ao máximo e ainda é capaz de te julgar a ti mesmo por não ter conseguido ser como o pai gostaria, ou como que na tua cabecinha tu imaginavas. Porque muitas vezes o pai nem pensava que era necessário tu fazer aquilo daquela forma. No entanto, o exemplo Pois que ele é, dá Sal, eu vejo que ocorre, é uma tendência natural da criança, né? Mesmo que o pai e a mãe não estejam pedindo aquilo, tem uma fase, né? Uma faixa etária, assim. é que Como proceder? ela é muito Acho que é sensível. Então, importante. ela percebe o campo que está por detrás. Uhum, É a qualidade da energia. De repente, tu está dizendo, não, filha, a mãe não está brava contigo, não foi isso. Mas para a delicadeza dela, digamos assim, dentro da história dela, ela está identificada com experiências dos seus antepassados, sua mãe, seu pai, seus avós, onde ela está cuidando de histórias, onde seu pai, sua mãe, seus avós estão cuidando de outras histórias. E ela está uhum, comportamento. Às vezes ela está se colocando numa posição como quem não acredita que o seu pai seja capaz de resolver aquilo e ela sofre com o sofrimento do pai. Não é porque ela, como pequenininha, está pensando em ser superior ao seu pai, mas a linguagem de amor e o entendimento do que é amar e ser amado para ela significa sofrer junto com aquele que sofre. Isso é amor. uhum. Então, ela vai Sim. repetir isso, porque dentro do entendimento dela, na consciência familiar, da alma familiar, quando ela repete o mesmo comportamento, ela tem o ticket de entrada, compreende? Ela tem o selo Uhum. garantia de que ela pertence àquele Sim. clã, grupo. E ela segue, então, sistemicamente, agindo de uma maneira que ela se sente incluída, amada e aceita. E isso Certo. é um mecanismo interno, porque tu pode ver que os pais, muitas vezes, eles não falam para o irmãozinho assim, olha, nós tivemos o João e a mamãe não pôde gerar ele, e aí aconteceu que houve um aborto natural, Uhum. espontâneo, dentro da linguagem sistêmica falando. Tu Sim. pode Sim. traduzir isso com outro significado, e é benéfico. No entanto, a criança traz essa explicação. Quer ver outra explicação que a criança traz? Ela traz assim, quando bate o sino da paróquia,
significa que alguém está morrendo. É dia de sofrimento. Uhum. Olha só que bonito que poderia ser. Hoje bate o sino da paróquia. Vamos celebrar a passagem. O vovô João vai encontrar toda a sua família. Ele está voltando Aham. para casa. Então, o entendimento dessa criança sobre morte é diferente. No entanto, se ela nasceu numa paróquia italiana, que tocava o sino cada vez que uma pessoa partia, todo mundo ficava alvoroçado para saber como, Quem é? quem tinha partido, se precisava ir no enterro, olha o nome, enterro. Não iam Uhum. celebrar a passagem e se despedir do João. Iam enterrar o João. Era dia de Sim. sofrer, porque iam enterrar alguém que amava e que iam perder essa pessoa. Então, isso é Uhum. uma ideia que vem lá dos grandes navios que atravessaram da Itália para o Brasil, por exemplo, e traziam os navios com muita gente, algumas adoeciam, e quando partiam eles jogavam no oceano. Então, qual é a ideia que esses migrantes trouxeram sobre morte? Que é a perda, que é a separação. E isso, não, eu estou dando um exemplo de alguns casos que eu atendo, mas isso a gente pode ampliar como um pensamento do Ocidente. Essa questão da Uhum. morte não como uma metamorfose, uma transformação e uma elevação, mas o Nós não fomos educados, né, Sal, na nossa cultura, assim, não fomos educados com um bom olhar para a morte, né? Com exatamente. certeza não. Ela não foi tida como Sal, uma conselheira, né? Fala, querida. nós estamos com só mais 16, 15 minutos, 14 minutos. Uhum. Daqui a pouquinho o relógio toca, mas se tu tiver disposição, a gente pode iniciar outra, se tu não tiver compromisso. A Aline está perguntando aqui, Sal, e como proceder? Eu também ia te fazer essa pergunta, que eu acho que pode, né, o pessoal também tá curioso, assim, porque eu percebo que alguns, talvez, que já conheçam, já consigam olhar, né, para a educação dos filhos ou dos alunos, enfim, dos educandos, com um olhar mais sistêmico, né? E conseguir identificar, às vezes, esses lugares que eles ocupam ou coisas que cuidam, né, por alguém. E como proceder quando a gente identifica isso, né? Bom, Por então, exemplo, eu me lembro que primeiro, tu me ajudou numa fase da Sara bem pequenininha, assim. E esses dias ela falou algo de novo, assim. Ah, não, falou não. Ela começa, a criança começa a demonstrar pequenas manias, né? Que são manias que às vezes o pai tem, que a mãe tem. E aí a Sara fala assim: Isso eu peguei de ti, né, mãe? Isso eu peguei do pai, né, mãe? Ela fala assim, sabe? E aí eu falei para as filhas, você não precisa pegar nada de ninguém, deixa que, né, o que é da mãe, o que é do pai é do pai, você não precisa repetir essas coisas. Veja se é bom isso que você está fazendo, que você está repetindo, né? Mas não há necessidade. Como proceder? Qual a melhor forma de falar? Porque eu sei que a criança também faz porque quer se sentir pertencente, né? uhum. Qual é a melhor atitude diante dessa criança, assim? Então, Nossas, dos pais, dos nós temos, educadores. nós temos aí uns 15 minutos, né? E eu vou pegar, Uhum, assim, digamos, 6 minutinhos. Em 6 minutinhos eu vou pegar os fios que a gente teceu até agora, porque das coisas mais óbvias, a gente tem as questões do campo da energia. E uma live é um campo também. Então, vamos pegar uhum. fios, né? Vamos pegar Ih, esse fio. começou o relógio, Sal. Hã? Talvez eu esteja equivocada com o tempo, mas começou o relógio. Não temos mais 15 minutos, tem 16 segundos. A gente vai ter que abrir outra. Então tá certo. Não sei o que aconteceu, que o tempo voa, né? Pois é, né? Estranho, ó, já vai fechar. Vamos voltar? Pessoal, voltem com a gente que a Sal vai fazer aí o fechamento, a costura.